Graça e paz, povo de Deus, que alegria estar juntamente com vocês. Que você esteja na sua casa, ou quem sabe no seu carro, ou na tela do seu aparelho celular. Mas é uma alegria estar chegando até vocês com o nosso 37º podcast Igreja, Fé e Milagres, sempre levando até você semanalmente conteúdos de riqueza espiritual, onde a gente glorifica o nome do Senhor. E hoje eu tenho comigo no estúdio uma pessoa muito especial, muito querida e com uma história de vida muito poderosa. A minha entrevistada de hoje tem 45 anos, ela é mãe de duas pessoas muito especial. Em memória, mãe de Yasmin Araújo e de Luiz Felipe Araújo. É uma jovem pessoa, mas que também já é vovó de Isabela Araújo. Ela é manicure profissional, compositora e cantora cristã. Recebo com muita alegria no meu coração, no nosso estúdio de hoje, Fernanda de Araújo Castro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, e que Deus pastor. lhe abençoe. Amém, amém. Estou muito feliz pelo convite. Eu sei que o Senhor é um homem direcionado e governado pelo Espírito Santo. E se o Senhor me convidou é porque o Senhor Deus gostaria que eu estivesse aqui, né? E que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. E glória a Deus por isso, né? Amém, minha filha. Eu fico muito feliz de ter você comigo aqui. Até mesmo porque eu conheço muito da sua história, né? Não conheço tudo, mas conheço muito. E você é uma das pessoas que eu admiro muito pela sua vida de superação. Amém. Sei que nós temos muitas pessoas também com uma vida de superação e eu faço questão de entrevistá-las. É um futuro breve, mas hoje é um dia que Deus preparou para nós, ou melhor, para os nossos inscritos, conhecer um pouquinho mais quem é Fernanda de Araújo Castro, né? Para nós aqui, Fernanda do Louvor, Amém. Fernanda Castro e assim por diante. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, abriu mão de alguns compromissos para estar me abençoando, abençoando o podcast da igreja, que tem chegado em muitos lugares. E aqui, nós vamos fazer de conta que você está dentro do seu estúdio de manicure. Amém. Obrigada. Aqui você está em casa. Amém. Aqui você pode rir, pode chorar, pode tomar água, fica à vontade, Amém. viu? E como sempre, eu quero aproveitar ao máximo a sua história, para que outras pessoas que talvez está como você esteve um dia, possa através da sua vida, e no final nós vamos falar das suas redes sociais, dos seus planos futuros, mas que através da sua vida, outros sejam também transformados, assim Amém. como você foi um dia. Amém. Aú? Aú. Amém? Amém. Vamos para cima? Vamos para cima. Minha filha, então vamos lá. Quem foi Fernanda de Araújo Castro antes de conhecer esse lindo Jesus? Pastor, eu conheci Jesus aos 38 anos de idade. E eu era perdida, né? Assim, eu tive uma infância muito difícil, eu sou de Brasília. Meus pais eram alcoólatras e eu e meus irmãos tivemos uma infância muito difícil, né? Nós fomos muito negligenciados e hoje eu olho para trás e eu sei que o Senhor cuidou de nós, mesmo a gente não o conhecendo, a gente conhecia de ouvir falar, né? Mas eu creio que o Senhor cuidou da gente porque nós crescemos, né? E nos tornamos 3 adultos. Eu sou a irmã mais velha de 3 irmãos. Eu tenho um irmão do meio, chama Igor, e o Júnior, é o Luiz, né? O Júnior é o Luiz, né? E eu quero, Luiz, um abraço para você, para sua esposa e para o filho, né? Benício. Para o seu filho lindo, Benício. E o Igor, eu não conheço pessoalmente. Sim. Mas, Igor, um grande abraço para você. O Igor mora fora do país, O Igor né? mora na Suíça. O Igor, um grande abraço. Vindo ao Brasil, vindo a Patos de Minas, você já está me devendo um abraço. Isso. Pode prosseguir, minha filha. E nós nos tornamos três adultos, né? Com caráter. Nós tínhamos tudo para ter, né? Ter um caráter deturpado, mas eu creio que o Senhor cuidou de nós, né? Desde o início. E de nós 3, eu fui a filha que mais dei trabalho. Mais deu trabalho. Eu fui a ovelha negra, né? Meus irmãos são muito centrados, muito tranquilos, e eu que gostava de sair, eu que gostava de farra,
não respeitava minha mãe, era uma filha muito rebelde mesmo. Tive relacionamentos que minha mãe não aprovava, meus irmãos não aprovavam e eu não me importava. Eu queria, a vida era minha, eu fazia o que eu queria, minha vida, minhas escolhas. O que você queria fazer a sua vontade. Isso, exatamente. Não tinha limites para Fernanda. Não tinha. Gostava muito de sair, bebia, fumava. Não tive envolvimento com drogas. Mas eu gostava muito de beber, de dançar. Chegava em casa de manhã, minha mãe sofreu muito comigo, sabe? E você acha que pelo fato de ter passado por muitas dificuldades, ou devido também ao seu pai com um período, poderia dizer assim, ausente da sua vida, ou devido àquela vida de alcoolismo, Sim. gerou em você a revolta para viver assim? Ou era algo que realmente isso não te influenciava? Eu creio que inconscientemente, né? Porque, assim, eu estudei muito sobre codependência, né? Porque o Senhor me libertou da dependência emocional, né? O Senhor me libertou dos vícios, me libertou da dependência emocional. E eu comecei a estudar, por causa do meu último relacionamento, sobre codependência. A palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que eu tive o entendimento que eu estava doente, que eu era doente, eu comecei a estudar a respeito. Eu creio que direcionada pelo Espírito Santo, né? Porque a minha vida, quem governa é o Senhor. E eu comecei a estudar, e uma das características de pessoas que têm a dependência, que sofrem com a dependência emocional, é a ausência da figura paterna. E meu pai, ele era alcoólatra. Assim, ele era muito introspectivo. A gente não relacionou com meu pai. Meu pai, ele era muito inteligente. A gente não teve a oportunidade, porque quando ele faleceu, eu estava com 18 anos. Então, a criança não tem muita noção, assim, né, de relacionar. Você estava com quantos anos? Eu tinha, acho que 18. 18. Quando ele faleceu de câncer na boca. E ele era muito introspectivo. A gente não relacionou com ele porque ele não conversava. E eu cresci perdida, né? Nesse contexto que eu falei pro Senhor. Gostava muito de sair. Eu era uma aluna, quando eu estudava, antes de tudo acontecer, eu era uma aluna acima da média. Eu sempre estava entre os 3 melhores alunos da sala. Só porque eu conhecia a vida noturna. Comecei a estudar à noite, né? E me apaixonei pelas coisas do mundo. Influências, né? Amizades. Isso. Aí eu comecei a faltar aula para ir para barzinho. E eu gostava muito. Eu saía de segunda a segunda. Olha só. É uma vida, entre aspas, comum para quem hoje passou por uma deficiência paterna. Uhum. Para quem deseja minha vida, minhas escolhas. Isso. Nós poderíamos dizer, Fernanda, que é uma vida sem limites. Sim. De consequências dolorosas. Sim. E a Fernanda, então, começou a conhecer esse mundo, poderíamos dizer, atrativo, de fantasias, de falsas promessas, falsas amizades. E essa moça perdurou 20 anos nesse mundo. Estou fazendo contas. Uhum. Você tinha 18 quando começou a conhecer isso. Uhum. Declinou nos estudos. Sim. Há 20 anos atrás a internet não tinha tanta influência como hoje. Sim. Né? Mas a Fernanda então viveu, podemos dizer, errante. Isso. Por 20 anos. Que Isso. é uma vida. O que levou a Fernanda a abandonar essa vida e mudar de vida? Na verdade, sim, quando eu engravidei da minha filha, da Yasmin, acho que foi a forma que o Senhor usou para me dar uma freada. Você estava com quantos anos quando engravidou da Yasmin? Eu engravidei dela com 21 anos. 21. E aí eu não podia sair mais porque minha mãe não ficava com ela. E foi que eu dei uma leve melhorada, porque mesmo assim eu continuei vivendo na rebeldia. Eu parei de sair, mas eu não respeitava minha mãe. Eu era muito rebelde, sabe? Muito rebelde. Hoje eu olho para trás e eu sei que a gente não dava certo, eu e minha mãe, por causa da minha rebeldia. Hoje eu reconheço. Hoje eu sou cheia do Espírito Santo e Ele testifica isso em mim, né? Porque eu culpava ela,
né? Eu culpava ela pela minha rebeldia. Ah, minha mãe é chata. Eu acho que muitos jovens vivem isso hoje, né? Com certeza. Falta de maturidade. Achando que é dono da razão. Sim. Sabe tudo. Exatamente. E eu creio assim, tem uma frase que fala assim, que todos nós temos um vazio dentro da gente do tamanho de Deus, né? E eu creio, mesmo tendo esse contexto, eu buscava o Senhor, sabe? Eu buscava o Senhor na bebida, no cigarro, nos prazeres que o mundo proporciona, né? E oferece, em amores, porque eu nunca fui promíscua, mas eu me relacionei, eu era muito bonita, eu era uma jovem muito assediada. Assim, se eu fosse levar em consideração o tamanho do assédio pelas pessoas que eu relacionei com poucas pessoas, porque eu era muito assediada. Mas eu me iludia, sabe? Eu buscava um amor, eu achava que eu precisava de alguém, para me completar. Hoje eu sei, para a glória do Senhor, que eu preciso do Senhor. A graça dele me basta, e se for da vontade do Senhor, que eu conheça alguém e que eu viva, porque a palavra do Senhor fala que é melhor serem 2 do que 1, né? Exatamente. Mas não é a minha prioridade hoje. Hoje existe uma Fernanda com Cristo e madura. Madura e consciente do meu amor próprio. Hoje eu sei que eu sou filha, eu reconheço a paternidade do Senhor na minha vida, e eu sei que eu não mereço, eu mereço mais. Como é que eu posso falar? Como filha? Como filha, eu mereço um homem bom do meu lado. Ah, entendi. Claro, com porque escolhas certas, sim, escolhas corretas, um homem que vai trazer sobre você segurança, sim, proteção, acima de tudo, amor, sim, que vai exercer sobre a sua vida um sacerdócio. Mas aquela Fernanda de 18 e 20 anos não tinha isso. Não, eu só queria ter alguém do meu lado. Eu era o tipo de pessoa que, se eu ficasse sozinha, eu ficava desesperada. E quantas vezes nessas vidas noturnas de festa, amigos, baladas, ou melhor, falsos amigos, que você ali se embriagava, fumava e chegava em casa, estava aquele vazio e uma mulher triste. Exatamente. Nossa, a vida inteira. E eu acho que isso é um sentimento que é recorrente até em todas as pessoas. As pessoas precisam ter um entendimento que só quem preenche a nossa vida é o Senhor. E nesse momento, Fernanda, me perdoa te cortar, que você estava aprofundada nesse mundo de ilusões. Você achava que estava tudo certo? Ou dentro de você tinha aquele entendimento que estava errado, mas você permaneceria no erro? Não, pra mim eu não tinha esse entendimento. Era normal? Era normal. Era o que você queria. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vivia o Zeca assim. Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu não fazia planos, eu sempre fui uma pessoa que não tinha ambições, perspectivas. Eu vivi um tempo, eu não tô querendo me justificar, é claro, mas assim, quando eu estudava lá atrás, há muitos anos atrás, não tinha as facilidades que existem hoje para fazer uma faculdade. Com certeza. Hoje em dia está muito mais fácil, mas na minha época... Incentivos, né? Isso. Na minha época, ou você fazia faculdade federal fora, ou você fazia uma faculdade paga, e eu não tinha... E caro. Mas assim, não tô querendo me justificar, é lógico, mas eu parei no ensino médio por causa da minha gestação da Yasmin e não continuei os estudos, porque aí eu comecei a ter que trabalhar, ter que sustentar a minha filha. Eu tive uma vida passei muito perrengue, limitada. Sabe? Limitada. Mas vamos entender uma coisa? Você concorda que aquilo que às vezes foi parado lá atrás, limitado lá atrás, em Cristo hoje está tendo uma aceleração? Amém, eu creio na nisso. Sua vida? Eu creio nisso. Eu creio porque eu sei que o Senhor é soberano em tudo. Eu creio na soberania do Senhor, eu creio na fidelidade dEle. Eu creio que Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, eu não tenho dúvidas. Mesmo aquela Fernanda lá atrás, problemática, rebelde, eu já era separada do Senhor, né? Eu creio nisso, eu creio. Eu me perdi, desculpa. Fica tranquila. Em algum momento da sua vida, deixa eu te ajudar aqui, você chegou ao entendimento que estava no fundo de um poço? Ou não? Não. Tava tudo certo. Tava era tudo o que você certo. queria. Era. É igual eu falei pro senhor, eu vivia um dia de cada vez, eu não me preocupava com o futuro. Mesmo eu sendo mãe, eu fui uma mãe muito imatura. Eu acho que em grande parte negligente, porque eu tinha 21 anos, mas eu era muito
muito boba, sabe? Assim, apesar da minha vivência, hoje em dia você pega uma menina de 21 anos, ela é muito mais madura, né? Em partes, né? Porque nós vivemos uma geração hoje muito fraca, né? Emocionalmente. Fraca, ao mesmo tempo muito precoce, acelerada, imediatista. Isso. Mas eu era muito imatura mesmo, sabe? Eu percebo assim na criação da minha neta, a minha filha repetia algumas coisas que eu fazia com ela, igual eu gritava muito, eu queria resolver só no grito. E hoje, com a idade que eu tenho, eu via a minha filha gritando e eu falava, filha, não faz assim. Porque hoje eu sei do que pode ser gerado, né? No psicológico. Aprendeu com as escolhas erradas. Sim. Né? Com a dor. Isso, e eu sempre falava com a Yasmin sobre a semeadura, porque hoje eu ainda colho o que eu plantei lá atrás, na época que eu não conhecia Jesus, que eu gostava da farra, que eu gostava das coisas do mundo. Vida louca. Vida louca. Minha filha, vamos lá. Quando Jesus entrou na sua vida, você aceitou Ele, com 38 anos. Isso. O que mudou dentro da Fernanda? Tudo, né? Na verdade, eu vivo uma mudança constante todos Diária. os dias, de glória em glória. Quando eu conheci Jesus, eu frequentava centro espírita. Eu acho que o Senhor olhava para mim e falava, pelo amor de mim mesmo, essa menina eu preciso dar um jeito, porque eu estava frequentando centro espírita, aí eu recebi um convite para vir aqui na Fé em Milagres. Quem que foi esse anjo de Deus que te convidou para vir aqui? A tia Valéria. Qual Valéria? Valéria mãe do Mateus, da Isadora. Valéria, um abraço, Valéria, para você, para o seu Antônio, para os seus filhos, todos os seus filhos. É muitos, né? 4. São. Os 4 filhos, Deus te abençoe, viu, Valéria? E aí? Eu namorava na época, né? E a gente foi almoçar lá, ela me convidou. Falou que estava tendo um aniversário aqui, estava tendo a semana de aniversário da igreja. E eu vim no dia do aniversário do senhor, seu aniversário. 25 de julho. 25 de julho de 2016. E eu, na época, eu frequentava centro espírita. Aniversário de 40 anos. 40? 40 Não esqueço, foi o ano que o senhor ganhou uma bicicleta. Ganhou lembra? Uma bicicleta. E eu cheguei aqui, eu lembro que eu cheguei, eu vi alguns rostos conhecidos, eu reconheci a Lilian. Vieira. Isso. Lília Vieira, um abraço para você. Inclusive a Lília era minha companheira de fala. A Lília também, nós já entrevistamos ela aqui. Ela já contou para nós os terrores que ela fez antes de Jesus. A Lília é uma bênção, né? O Senhor realmente, Ele escolhe os perdidos, né? Os improváveis, né? Paizinho, glória a Deus por isso. Eu vi a Veridiana, a Lília e a Elisa Borges. Elisa. Aí eu falei, já me senti meio que em casa, né? E eu tive um encontro com o Senhor naquele dia. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Foi assim, foi instantâneo, sabe? Eu frequentei centro espírita, passei por cirurgia espiritual no centro. E nada disso resolveu? Não, eu cheguei aí num terreiro de Umbanda, paizinho, acredita? Fui pra conhecer. Curiosidade. Uma cegueira espiritual muito grande. Mas eu sempre fui muito intensa, sabe? Eu não sei se o senhor recorda, com 2 meses eu já batizei. Lembro. Igual no eu acampamento nunca, de né? jovens. Isso. Eu não esqueço. E desde aquele dia a minha vida é do Senhor. Nunca desviei. Fiquei um tempo sem vir aqui, né? Na Fé em Milagres, o senhor conhece a história. Mas eu nunca deixei o Senhor. A Bíblia diz que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: assim que alguém que está em Cristo, nova criatura é. Isso. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a Fernanda, após esse encontro com Deus aos 38 anos, ela começou uma novidade de vida. Isso. Um processo. Isso. Que só vai terminar na eternidade. Amém. Deus foi moldando a Fernanda. Sim. Lapidando a Fernanda. Sim. Você imaginava ou imagina que aquela velha Fernanda, cheia de escolhas erradas, de manias, se tornaria na mulher que você está se tornando hoje? Não imaginaria. Você consegue reconhecer a obra de arte tão linda que Deus está fazendo na sua vida por intermédio de Cristo? Sim, eu consigo.
Eu sou muito grata ao Senhor, sabe? Muito grata. A minha vida, ela é do Senhor. Eu sou governada por Deus. Hoje eu sou uma filha de Deus, né? Eu estava até pensando nisso essa semana. O Senhor transformou uma filha rebelde numa filha. Eu sou muito obediente ao Senhor. Se eu receber uma palavra do Senhor falando para fazer o que quer que seja, eu faço. Até o Senhor mesmo, que é meu pastor. Eu sou muito obediente. Era uma coisa que era impossível. E ela é obediente mesmo, gente. Eu sou. Eu sou prova disso. Essa menina aqui, ela tá assim, ó, de 0 a 10, ela já tá 9,3. Amém. Se eu falar 10, ela vai ficar muito cheia. Não pode. 9,3 em obediência. Ela tem um lugarzinho aqui reservado na igreja. Amém. Ela chega na primeira fileira, Isso. na segunda cadeira ou na primeira cadeira da primeira fileira, do meu lado direito, é o lugarzinho dela, né? Então eu tenho visto isso, minha filha, claramente, como você tem melhorado. Sim. É um processo de santificação. Sim. Diariamente. Isso. E eu quero aproveitar um pouquinho aqui e pular a nossa conversa. Você hoje é uma manicure muito requisitada, eu posso dizer assim, Amém. Respeitada, com habilidade. Eu acho que isso é um dom de Deus, né? Aqui na nossa cidade, hoje você trabalha junto com a Lúcia Campos, né? No seu estúdio, no seu espaço. Eu não sei como que é o nome que vocês espaço. usam. Espaço, né? E também eu já atendi aqui algumas clientes suas que sentou na sua frente para fazer a unha e você fala do amor de Deus. Fala. Como que é isso? Trabalhar e evangelizar ao mesmo tempo? Eu falo de Jesus para todas as minhas clientes. A minha mesa de manicure, ela é o meu campo missionário. É o seu púlpito. É o meu púlpito. Eu tenho um pouco de dificuldade, paizinho, de falar para multidões. É uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Tem que ser curada disso, né? Preciso. Eu até um tempo atrás eu estava orando muito, pedindo ao Senhor para tirar essa timidez de mim, porque eu canto, eu quero ministrar, eu quero, né, ser boca do Senhor. Mas é uma dificuldade que eu tenho ainda, mas eu creio que o Senhor, no tempo dele, ele pode todas as coisas, né? Ele vai mudar isso em mim. E o Senhor falou muito forte ao meu espírito que Moisés tinha dificuldade, né, de falar com o povo, mas era ele quem encontrava com o Senhor face a face. Era o Senhor quem capacitava Moisés. Exatamente. Então, assim, no tete a tete, para falar de Jesus, eu falo para todas as minhas clientes. Todas as minhas clientes, elas sabem. Todo mundo hoje precisa de alguém de confiança, né, Fernanda? Sim, com certeza. E ali, a mesa de uma manicure é um lugar que a cliente chega, às vezes, querendo desabafar, né? As pessoas... Eu me sinto um pouco psicóloga também, sabe? E eu sempre falo do amor de Jesus. Eu tenho clientes que estão comigo há 17 anos e me acompanham, que viram a Fernanda lá naquele primeiro momento, antes de Jesus. Talvez ache, meu Deus, como que pode isso? A Ilza é uma cliente minha, que é a minha cliente mais antiga. Ela fala, Fernanda, Jesus. Como que é o nome dela? Ilza Rufino. Ilza, um abraço para você, cliente especial. Ela é um amor. E ela tá comigo desde sempre. Eu fazia a unha dela, o Luiz Felipe era pequenininho. E ela é uma das testemunhas, né, do que o Senhor fez na minha vida. Ela acompanhou desde sempre. Ela fala, Fernanda, você não tinha juízo. Eu não tinha. Eu sou prova viva que você não tinha. Não tinha, nem um pingo. E hoje, assim, o Senhor tem restaurado o meu relacionamento com a minha mãe. Para honra e glória do Senhor, agora em setembro faz 1 ano que eu tô morando com a minha mãe. É algo assim que... Deu uma volta por cima, né? né? Só o Senhor para fazer, paizinho, porque eu e a minha mãe, a gente tinha um relacionamento muito conturbado. Muito conturbado. Eu acho que o sonho da minha mãe era eu sair da casa dela. E o meu sonho era sair da casa dela também. Porque a gente o sonho de Deus não era esse? Não era. E o Senhor me trouxe para perto, ela fez o convite. E assim, a gente já tem 1 ano que a gente tá morando junto. E eu tô tendo a oportunidade de conhecer a minha mãe, né? Porque eu não a conhecia. Eu tinha uma outra visão da minha mãe. Uma visão totalmente deturpada, totalmente cheia de traumas. E hoje eu olho para minha mãe, eu vejo que ela é carinhosa, que ela tem um coração bom. Eu achava que minha mãe era má, sabe?
na minha cegueira, na minha rebeldia e diante de tudo que a gente viveu, né? O tempo da ignorância, ele é muito doloroso, né, Fernanda? O Senhor tira escamas, né, dos nossos olhos, né? E o Senhor, eu vejo isso como uma oportunidade de restauração mesmo, assim. Eu acho que de todos os milagres que o Senhor fez na minha vida, esse é o maior, que é, aleluia, que é restaurar o relacionamento com a minha mãe. Minha filha, e outra coisa, a Fernanda Manicure, aquela moça que vem ao culto e ali está ouvindo uma palavra, adorando a Deus. No aniversário da Fé em Milagres de 2023, se não me engano, você recebeu uma palavra profética. Isso. Vinda do nosso querido pastor Wagner Gonçalves, isso, da cidade americana, que Deus iria te dar canções. Foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. E o que foi para você ouvir algo do tipo: eu, uma mulher que já fiz tantas escolhas erradas, estou trabalhando na área de manicure, canções. O que foi para você ouvir isso da boca de um homem de Deus? Você já tinha esse desejo? Pastor, eu sempre fui apaixonada por música, mesmo antes da minha conversão. Primeiro, música secular, e antes da minha conversão eu já escutava louvores. E lá atrás, quando a gente converte, que a gente está caminhando com o Senhor vai trazendo a nossa memória, né? A gente vai, igual o Senhor fala, a gente vai olhando no retrovisor da nossa vida, né? Eu gostava muito de ir em cultos de igrejas evangélicas para ouvir os louvores. O Senhor sempre falou muito comigo através de louvores. Eu ia, eu chorava e falava: nossa, eu quero voltar, e não voltava, não firmava, não tinha constância. Quando Deus usou o pastor Wagner para falar comigo, eu já tinha sido inserida no Ministério de Louvor, mas eu ainda não tinha debutado, vamos assim dizer, ainda não tinha. Ele não me conhecia, eu não lembro, eu não conhecia ele. E quando o Senhor veio, né, quando usou ele para falar comigo, eu criei. Eu sempre creio, né? A partir do momento que eu tenho o discernimento que é da parte do Senhor, eu criei e tomei posse. E fiquei esperando no Senhor, né? Há um tempo atrás, um pouco antes, o Senhor usou a diaconisa Ivani num dos cultos. Nesse tempo eu ainda não estava no Ministério de Louvor ainda, estava orando, pedindo muito, né, porque era um anseio que eu tinha e um desejo muito forte, sabe, de louvar o Senhor. E o Senhor usou ela para falar que o Senhor estaria ungindo a minha garganta, que muito em breve eu seria usada pelo Senhor. E eu lembro que quando eu me converti em 2016, em 2017 eu comprei um violão. Falei, vou comprar um violão que eu quero fazer aula, que eu quero tocar no ministério. Nem imaginava que eu conseguiria cantar um dia, sabe? Eu achava que eu não, apesar de ser uma coisa que eu queria muito, mas eu achava que eu não era capaz. Aí em 2020, o Senhor abriu uma porta para mim no conservatório de música. Em 2017 eu fiz aula, mas fiz pouco, assim, eu vivi uma vida muito precária financeiramente, sabe? Eu fiz um mês só de aula de violão e parei. Aí em 2020 surgiu a oportunidade, foi o Senhor quem me colocou no conservatório, porque é até meio assim de falar, mas eu entrei no conservatório sem nem fazer inscrição, foi através de oração. Eu liguei lá, tinha passado o período das inscrições, eu conversei com uma moça. Falei, moça, por favor, é o meu sonho, eu quero muito entrar. E aí depois, orando, tudo meu é a base de oração. Tudo eu coloco diante do Senhor. E eu creio que quando há um propósito do Senhor, o Senhor escancara, né, Paizinho? Ele não abre portas, não, ele escancara. Eu entrei no conservatório em 2020 e no mesmo ano, eu estava com poucas clientes na época, eu fui fazer unha de uma moça que trabalhava na Som e Tom. E eu estava fazendo a unha dela, ela falou, Fernanda, você não sabe de alguém que possa trabalhar como recepcionista, não? Estou precisando para meio período. Eu falei, Luana, me dá uma oportunidade, eu estou precisando trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar lá como recepcionista no mesmo ano, 2020. E eu fiz uma aula experimental de canto. E a professora falou, Fernanda, sua voz é linda. E eu falei, será? Você não tá falando isso porque você gosta de mim? Não. Ela falou, não, sua voz é linda. E eu comecei a estudar o canto. Então, assim, a Fernanda de 2017, que queria fazer parte do Ministério do Louvor, com o violão, tocando o violão, não imaginava que o Senhor tinha algo a mais, né, Paizinho? O Senhor tinha o canto, tinha as composições.
E passa um filme na cabeça da gente, Com né? certeza. Porque aí eu comecei a estudar o canto, eu comecei a estudar a música, na verdade. Eu fui inserida nesse contexto musical. Foi a forma que o Senhor usou para tirar os meus olhos, que eu era muito focada num relacionamento muito tóxico que eu tinha, né? O Senhor tirou o meu foco do meu relacionamento e eu comecei a olhar para a música, comecei a estudar a música, comecei a estudar a codependência e foi aí que houve uma libertação, que eu consegui, né, romper. E depois que você recebeu essa palavra do pastor Wagner Isso. Gonçalves, você então começou a orar e pedir a Deus canções, foi isso? Na verdade eu nem orei, eu fiquei só esperando. Aí em janeiro, eu fui no intensivo em janeiro de 2024. Da MCM. Isso, o Senhor me deu uma frase: no secreto eu te busco. E eu anotei. Eu vi que era do Senhor e anotei. Aí um dia, eu não sei falar quando foi, eu tinha treinado, eu estava tomando banho, eu estava escutando louvores, porque eu escuto louvor o dia inteiro. Eu estava com o celular no banheiro, escutando louvores, e eu comecei a cantar: no secreto eu te busco, me prostro aos teus pés. O Senhor me deu a música inteira, paizinho. Assim, tomando banho. Espontâneo. Foi o Senhor que Foi uma revelação. Foi uma revelação. Eu cantei ela, eu comecei a cantar ela, eu falei: nossa, é de Deus. Eu peguei, eu comecei a gravar os áudios. Tô falando, tô sentindo a presença de Deus. Amém. Comecei a gravar os áudios. Aí eu saí do banho, transcrevi a música, gravei um áudio só e mandei pro Senhor. Foi quando eu mandei pro Senhor e mandei pro Lourenço, porque o Lourenço entende bastante. Lourenço entende. Eu falei: vou mandar pro Lourenço, porque se o Lourenço falasse, E você mandou pra mim porque eu entendo bastante também. Eu mandei pro Senhor porque o Senhor é o meu pai, né? Amém. O pai tem que participar. Eu acho né? que eu vou fazer parte do louvor dessa igreja também. Faz mesmo, vai ser bênção. O primeiro que vai me tirar do louvor é o pastor Fernando. O Lourenço me tira primeiro, o pastor Fernando me tira o segundo. Mas o Senhor tem uma voz muito bonita, o timbre muito bonito. Muito obrigado, mas é só pra pregar mesmo. E aí, paizinho, eu recebi, né, essa canção. E eu sou muito proativa, né? Porque eu creio que o Senhor chama pessoas proativas, né? Foi assim com os discípulos e eu já... Nossa, eu preciso gravar, né? O que que eu lembro que eu conversei muito com o Natan, da MCM. O Natan e o Vitor. Eles são do MCM Adoração. E eu comecei a tirar dúvidas com eles. O que tem que fazer? Eu tenho que registrar. Qual o primeiro passo? Isso. E eles foram me passando e o Senhor foi provendo, foi abençoando, porque tudo gera um recurso, né? Claro. É um recurso. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E só porque aí o Senhor, antes de eu começar a produção delas, o Senhor me deu outra canção. Eu tinha terminado de treinar e o Senhor me deu o refrão de Eis-me Aqui. Da mesma forma, paizinho, eu comecei a cantar o refrão. Peguei o celular, gravei e eu estava indo atender a Ilza. Num outro dia, estava indo atender a Ilza e o Senhor me deu a primeira parte de Eis-me Aqui. Eu parei a moto na rua, gravei o áudio, juntei as duas e montei a canção, né? Eu sempre peço nas minhas orações, Senhor, paizinho, pro Senhor. Eu não quero canções minhas, sabe? Eu quero canções dele, totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. Eu tenho 4, hoje em dia eu tenho 4. Se o Senhor... A primeira no secreto. E depois, Eis-me Aqui. E tem 2 que ainda não foram... Não foram produzidas porque o Natan pediu para esperar o ano que vem. Vai vir em 2025. Isso. E essas 2 que já estão produzidas, inclusive você já canta na igreja. Isso. Já está também no seu Spotify. Isso, eu coloquei ela em todas as plataformas, as 2. Spotify e YouTube. Deezer, Apple Music, Amazon Music, tá em tudo. Para uma pessoa que está nos assistindo agora, como ela faz ou qual é o passo que ela tem que dar para ter acesso às suas músicas nas redes sociais, nas plataformas? É só digitar o nome da música no secreto Fernanda Araújo, já vai aparecer lá. Ou Eis-me Aqui, Fernanda Araújo. Inclusive, no Secreto Eu Te Busco, você colocou uma capa muito linda, né? Sim. Você estava prostrada no monte. Isso. Com uma fogueira, né? Isso. Ficou muito linda. Sim. E uma das cantoras hoje também, eu vou usar esse termo, cantora, mas é uma adoradora, que você gosta muito também, é Tamires Garcia, né? Quem você admira muito, se espelha muito, né? Sim. Que hoje,
é uma pessoa que está aí, a glória de Deus, em destaque Sim. na área da adoração, né? Então, se nós olharmos para trás, no retrovisor da sua vida, a Fernanda lá dos 18 anos, hoje com 45, uma mulher madura, edificada, você tem noção aonde o Senhor vai te levar com as suas canções? Não tenho. Mas eis-me aqui. Mas eis-me aqui. Tá pronta. Eu tenho um anseio muito grande de ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu tenho recebido palavras com relação a essas canções. E é igual eu falei pro Senhor, eu criei, tomei posse. Amém. Não viso fama. Eu falo isso diante do Senhor, que eu creio que Ele está aqui com a gente. Claro. Não viso fama, não viso dinheiro. Eu viso vidas. Adoração. Ganhar almas. É lógico. Curar pessoas. Isso. Se o Senhor quiser me levar nos 4 cantos dessa terra para adorar o Senhor, eis-me aqui. Mas eu vejo vidas, vejo almas, vejo o nome do Senhor sendo conhecido, reconhecido, glorificado. Esse é o anseio do meu coração. Amém, minha filha. E assim, o seu testemunho ele é cativante de superação, de intensidade. E no meio desse testemunho, eu acredito que num dos melhores momentos da sua vida, né? Você vivendo aí as suas músicas sendo produzidas, Sim. Novas canções chegando, você feliz naquela euforia, minha música vai sair, o processo todo dando certo. Você passou pela maior perda da sua vida. Sim. Né? Você passou pela perda da sua filha, Yasmin Araújo, Isso. uma menina de 23 anos, né? Ela iria fazer 24 agora. Isso. Mês que vem. 23 anos. Algo inesperado. Sim. Algo que pegou você ou qualquer outra pessoa também seria pega de surpresa, né? O que foi para você de um momento de glória a um momento de vale? Sim. A perda de uma filha. Era algo que, assim, que eu não esperava, né? A gente não sabe os desígnios do Senhor, né? Mas eu glorifico ao Senhor, Paizinho. Eu falo isso, assim, com muito temor no meu coração, porque as fotos que eu tirei pra capa do álbum do Spotify foram no dia anterior. Eu tirei, ela até mandou mensagem, falou: nossa, mãe, ficaram boas, hein? E assim, eu não esperava, porque a gente não está preparado, né? Apesar de que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Eu orava pela minha filha todos os dias e pedi ao Senhor para guardar ela. E a gente crê, né? Que vai acontecer. Mas em nenhum momento eu murmurei, eu questionei o Senhor, porque eu creio na soberania de Deus para minha vida. E eu creio na motivação maior do Senhor para tudo. Porque assim, há uma diferença entre motivação, há uma diferença entre motivação e motivos. Eu não sei os motivos pelo qual o Senhor recolheu a minha filha, mas eu sei que a motivação foi amor. Eu creio nisso. Eu creio porque eu creio que ela está com o Senhor. Amém. Eu creio que a minha filha está com o Senhor. A Yasmin estava tendo crises de ansiedade, crises de pânico. Ela não abria pra gente o que estava acontecendo. Ela sempre sofreu muito calada. Eu falava com ela todos os dias, perguntava se estava tudo bem. Ela falava que estava. Mas eu acredito que, eu não sei, eu acho que ela devia estar passando por muitos momentos difíceis, né? E eu acredito que a minha filha se viu presa numa teia e não conseguia sair. Por isso, das crises de ansiedade e pânico. Então eu creio que o Senhor aprove ao Senhor recolhê-la. A Yasmin, eu creio assim, nos últimos meses houve uma conversão. Eu acredito que ela teve um encontro com o Senhor. Amém. Porque ela foi mudando. A Yasmin era muito rebelde, sabe? Também ela tinha A história repete, né, Paizinho? Ela tinha uma rebeldia, um espírito de rejeição. Ela achava que ela era sozinha, que ninguém estava nem aí pra ela, o pai não estava nem aí, a mãe não estava nem aí. E eu falo por mim, não era assim.
E ela foi mudando, até a forma dela de me tratar, sabe? Ela foi ficando mais mansa, ela foi falando mais de Deus. Era uma menina muito doce, né? Ela era doce, ela era muito amorosa, muito responsável. Trabalhadora. Uma né? ótima mãe, muito honesta, pagava as contas. Ela só fez uma escolha errada, né? E ela... Foi um choque. Foi um choque pra mim, porque realmente a gente não espera, né? A gente não tá preparado pra enterrar um filho. É uma dor que as pessoas falam, Fernanda, você tá muito forte, mas só o Senhor sabe o que eu tô passando. Muito difícil lidar com a perda da minha filha, lidar com o luto da minha neta, porque hoje eu crio a minha neta. E assim, mas eu creio que o Senhor tá cuidando de nós, sabe, em todos os detalhes. O Senhor me deu um sonho, paizinho, antes da Isabela nascer. O Senhor já tinha, netinha, né? O Senhor já tinha me falado. Posso contar o sonho? Claro. A Isabela ainda não tinha nascido aqui, né, no mundo natural. E no sonho, ela era pequenininha, ela era bem loirinha no sonho, igual ela é hoje. E a gente estava numa rua, eu, a Yasmin, minha filha, e a Isabela pequenininha. Na rua corria um rio. Era tipo um córrego, era bem rasinho, e lá na frente ele ficava mais fundo e ficava aquela água revolta no fundo. E a Isabela passou, eu falei, Yasmin, cuidado com a Isabela. E o rio tomou ela. O córrego pegou ela, eu peguei e pulei na água e puxei, eu lembro direitinho de ver o cabelinho dela loirinho assim, ó. E eu peguei e puxei, eu salvei a Isabela no sonho. A gente é muito limitado, né, paizinho? Quando, no final da gestação da Yasmin, o pai da Isabela foi preso. E ela ficou... A Yasmin foi morar comigo e a Isabela, elas ficaram comigo até a Isabela ter 2 anos de idade. E eu pensei, agora eu entendi o sonho. Que o Senhor falou que eu vou salvar a Isabela, porque eu vou levá-la para a igreja, eu vou falar de Jesus para ela, eu vou apresentar o Senhor para ela. Mas, na verdade, o Senhor estava falando desse momento, né? Porque eu creio que o Senhor, igual eu falei para o Senhor, eu não sei os motivos, mas eu sei a motivação, que foi amor. Creio que amor pela Yasmin, amor pela Isabela, talvez para Isabela não ter o mesmo histórico da mãe, né? De relacionar com uma pessoa assim. E a Yasmin tinha muito orgulho de mim, tinha muito orgulho. Ela estava muito feliz com as canções, ela compartilhava, a gente tem um grupo da família, sempre que... Porque as pessoas que participaram ativamente de tudo, desde o início, de quando o Senhor me deu as canções, porque a gente tem que registrar. Foram algumas clientes que eu tenho amizade, o Senhor, o Lourenço também participou, e a minha família, né? Minha mãe, meus irmãos e ela. E ela sempre vibrou muito com tudo, sabe? Com tudo. Ela fala, que bênção, mãe. E eu dei uma Bíblia para ela já tem um tempo. Eu peguei as coisas dela, ela lia a Bíblia. Eu peguei uma agenda dela no Unimed, tinha uma oração. O Senhor colocou pessoas na vida dela para falar de Jesus, sabe? Então, assim, eu creio que a minha filha está na glória com o Senhor. Amém. Minha filha, eu creio que está ainda muito recente. Né? Ninguém consegue medir a dor do seu coração de mãe. Mas hoje, mesmo em meio a lágrimas, você já consegue voltar parte da sua alegria. É verdade, na verdade, assim, paizinho, fica a impressão que eu tenho, eu acho que todas as mães que perdem um filho, é que nunca vai ser a mesma coisa. Falta um pedaço. Apesar de eu ter a minha neta, né, agora eu sou mãe de novo, né, mas assim, eu vejo uma oportunidade de eu tô apresentando o meu melhor amigo pra minha neta. Amém. Sabe? Eu atribuo tudo ao Senhor, não só na minha vida, mas a forma que eu tenho apresentado Jesus para ela é nas pequenas coisas. Eu lembro que esses dias para trás ela apareceu com uma farpa na mãozinha e ela falava assim, vovó, não tira, e chorava. Eu falava assim, não vou tirar não.
E um dia ela dormiu e eu fui lá com a pinça, tirei com ela dormindo. No outro dia eu falei, Bebela, Jesus tirou sua farpa, sabe? Eu apresento Jesus pra ela assim. E ela é uma menina tão linda, meiga, doce. né? Nossa, a Isabela é diferente. A Isabela é uma bênção. E ela, desde o início eu falei pra ela que, porque a Isabela tava junto, né? A Isabela viu e o Senhor tava lá, né, paizinho, quando levaram ela tava meio em estado de choque, né? Sim. E ela, desde o início eu falei com ela que a mamãe dela tá com Jesus. Falei, orientei os familiares do pai da Yasmin. Olha, eu falei isso pra ela e eu quero que todo mundo fale que a mãe dela tá com Jesus. Na escola também eu liguei pra diretora, eu falei, olha, eu quero que todos falem que a mamãe dela está com Jesus. E ela tá, até esses últimos dias ela tá bem assim sentida, sabe? Ela fala que tá com saudade da mamãe dela. Eu falo, Bebela, a mamãe tá num lugar que ela não sente dor, ela só fica feliz, ela só fica sorrindo. E eu acho que isso conforta o coraçãozinho dela, Amém. sabe? É muita sabedoria agora para conduzir, né? É. Minha filha, nós vamos encerrar por aqui. Amém. Nosso tempo está voando, mas eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, qual o conselho que você deixa para as mães que passam por algum tipo de problema com suas filhas? Olha, Pode olhar nessa câmera. eu quero primeiro deixar um conselho para as filhas. Pode? Isso, claro. Obedeçam os seus pais. Quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, acha que é dono da razão. Obedeçam os seus pais. Foi o conselho que eu falei com meu filho. A gente chegou do velório e eu falei, filho, de repente se Yasmin tivesse obedecido, ela não teria, né, morrido da forma que ela morreu. E para as mamães, busquem sabedoria do alto. Eu acho que o Senhor, o Espírito Santo, ele é quem nos direciona, né? Fiquem mais próximos dos seus filhos. E num caso como o meu, para as mamães que perderam, né, seus filhos, busquem no Senhor mesmo, porque e não questionem a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é soberana. A gente tem que crer nisso e viver isso, né? Porque a gente não sabe. Eu não sei o que poderia acontecer com a minha filha se ela tivesse continuado viva, né? Ela poderia viver algo pior, ou talvez a minha neta, né? Eu não sei os motivos, mas eu sei que o Senhor recolheu ela por amor. E procurem olhar dessa ótica, ter essa ótica, procurar ter esse entendimento que o Senhor move no amor, independente da situação, todas as situações em que algumas pessoas sofreram, né? Até hoje as pessoas sofrem. A palavra do Senhor fala que o pai corrige o filho que ama, né? Então, às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, situações sofridas, mas que é para nos ensinar, é para fazer a gente crescer no Senhor, né? E para fazer a gente amadurecer. E independente de qual seja a situação, o Senhor, ele é soberano. Ele tem que ser soberano nas nossas vidas, né? Lidar com o luto, lidar com a morte não é fácil, mas em momento algum eu questionei. Amém. E nem murmurei. Amém, minha filha. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu estou buscando aqui no meu entendimento, você já disse, que é sobre as novas canções, né, que 2 já estão lançadas nas plataformas e outras 2 serão gravadas e lançadas a partir do ano que vem. Isso. E com certeza novas inspirações Amém. o Senhor vai estar trazendo sobre você. Amém. Quais são as suas redes sociais? Instagram, Spotify, você já falou, YouTube, mas o seu Instagram, deixa aqui para o nosso pessoal te seguir, te acompanhar, ver sua história de vida, ouvir seus louvores e assim por diante. Tá. Meu Instagram é @FernandaAraújoNails. Nails é unhas em inglês. Não tinha um nome mais fácil para você colocar, não? Nails, Nails, Fernanda Araújo Nails. Facebook eu não mexo, é mais Instagram mesmo. TikTok também não. Você agora tá chique, hein? Instagram, Spotify, YouTube. É isso. Minha filha, a glória do Senhor. Amém. Minha filha, que Deus da infinita bondade te abençoe. Amém.
Nós teríamos aqui conversa para muito Sim. tempo, mas depois nós vamos gravar com você só sobre suas canções. Amém. Né? Amém. Nós teremos outras oportunidades para você detalhar para a gente por que essa foi inscrita, por que aquela e assim por diante. Amém. E que vidas sejam alcançadas Em através nome do de seu Jesus. testemunho e dos louvores que Deus tem lhe abençoado. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Viu? Transmito aqui mais uma vez um abraço aos seus irmãos e à sua querida mãe, ao Luiz Felipe, um rapaz abençoado, a Isabela, que Isso. Deus abençoe toda a sua família. Amém. Em nome Amém? de Jesus. Se tem algo a agradecer, fique na liberdade e na sequência eu já estarei orando e encerrando o nosso podcast. Eu quero aproveitar a oportunidade e te agradecer, te honrar aqui, porque o Senhor esteve comigo nesse momento tão difícil, né? O Senhor foi presente em todo momento. Inclusive foi o Senhor, né, quem me deu a notícia. E te agradecer, te dar um feedback que todas as pessoas que estiveram no velório falaram super bem do Senhor. Falaram, meu irmão falou, minha cunhada falou. A Ilza falou, a Ilza estava lá também. A Ilza é difícil de agradar. Ei, Ilza! E ela falou que o Senhor é muito sábio, que o Senhor foi muito usado por Deus. E te agradecer. Amém, minha filha. Eu me senti acolhida pelo Senhor, pelos irmãos. É igual a música da Tamires fala, né? Em casa, na mesa, em meus irmãos. Amém. Eu descobri a extensão do seu amor. E eu vi o amor do Senhor para com a minha vida através das vidas de vocês. Amém. Nesse momento tão difícil. Toda a glória nós rendemos ao Senhor. Amém. A glória é toda do Senhor. Vamos orar? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua filha Fernanda Araújo. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito na vida dela, pela obra de transformação e por toda a bondade dos céus. E que o Senhor continue a protegendo, capacitando e fortalecendo. E através dela eu peço a tua bênção sobre toda a família dela, sobre o filho Luiz Felipe, sobre a neta Isabela, sobre a vida do Luiz Júnior e família, do Igor e família, e também da mãe da tua filha, Senhor. Obrigado pela vida de todos que assistiu esse podcast e que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que assim seja. Amém. Amém. Fernanda, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. E até a próxima. Até a próxima. E assim nós encerramos o nosso 37º podcast. Igreja Evangélica Fé e Milagres, Rua Ouro Preto 715, estamos no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais e nesse lindo Brasil. Os nossos cultos acontecem aos domingos, 19 horas, terças e quintas, às 19h30. Venha nos fazer uma visita e faça parte da nossa família. Você que não é inscrito, inscreva no nosso canal e receba semanalmente os nossos conteúdos da fé. Que Deus te abençoe e até a próxima.